E agora eu vou conversar com o musicoterapeuta e o psicanalista Gerson Cavalieri. Tudo bem? Tudo bem, Anderson? Bom dia. Aqui no programa Cidade na TV. Prazer enorme estar aqui. Bom dia, Maiara, a equipe também. E o senhor veio falar um pouquinho sobre a musicoterapia para nós, né? Esse processo Isso. que às vezes eu vejo assim, muitas confusões, né? Quando você fala, vou fazer musicoterapia, liga o rádio lá, escuta uma música calma, deita, relaxa e dorme, na verdade, né? Pois é. Descansar. Geralmente o pessoal acha que é isso, né? Mas a musicoterapia tem que ter um musicoterapeuta. Senão não é musicoterapia. Você vai só ouvir uma música no rádio, não é musicoterapia. O musicoterapeuta é uma pessoa preparada, uma área da saúde, né? Ele tem uma visão diferente para poder, vamos dizer, resgatar, dar uma qualidade de vida para o paciente, né? E o musicoterapeuta faz parte de uma equipe de terapeutas. Então, vamos dizer, reforça a equipe. É um elemento a mais para ajudar ali naquele momento, naquela dificuldade, naquela doença, né? Exatamente. Eu trabalho há anos já com a doença de Parkinson, que é uma doença cerebral, que a pessoa treme, geralmente é idoso que fica com essa doença, né? E o que eu tenho percebido muito é a autoestima da pessoa. A autoestima fica lá embaixo. E a musicoterapia é bom para isso, para resgatar a autoestima, né? Também eu tenho estudado que em hospitais da Alemanha, por exemplo, todos os hospitais têm uma sessão de musicoterapia, pré-operatório e pós-operatório. Então, ali em São Bento do Sul, que eu também trabalho com o pessoal numa associação, a Associação Norte Catarinense de Portadores de Parkinson. É num CAPS da prefeitura que a gente trabalha lá, né? E conheci um dentista que ele usa musicoterapia antes da pessoa fazer um trabalho dentário ali, ele tem uma sessão de musicoterapia, de massoterapia. Então o que acontece? A pessoa vai para a cadeira do dentista, às vezes nem precisa de anestesia, ou então um pouco de anestesia já faz efeito, né? Nós temos algumas perguntas, acho que do pessoal que nós estivemos na rua entrevistando. Eu gostaria de ver as perguntas agora. Tem alguma pergunta? Vamos soltar uma pergunta por vez, então vai lá, pode soltar. Gostaria de saber se ansiedade e estresse têm alguma ligação. Como é que é a pergunta? Eu não entendi. A ansiedade e o estresse tem como ajudar com a musicoterapia? Tem alguma ligação? Com certeza. Musicoterapia ajuda muito nesse resgate, né? Porque ansiedade e estresse... Elas são relacionadas, né? Estão relacionadas. A pessoa fica ansiosa e já fica com estresse também. Eu vejo assim, é muito complicado esse negócio de estresse, que a pessoa às vezes confunde um pouco. A pessoa diz, chega em casa do trabalho, vai para a janta, estou estressado, não consigo fazer nada. Na realidade, a pessoa está cansada, não está estressada. Estresse é outra coisa, né? O estresse até é uma coisa necessária. Porque se não fosse o estresse, nós não estaríamos aqui. É por causa do estresse que o homem sobrevive, né? Nós vemos até nos treinamentos da polícia, dos novos soldados para a polícia, eles trabalham com um nível de estresse no extremo, na verdade. Sim, tem que saber administrar, entendeu? E a grande questão é justamente essa. Até às vezes as pessoas olhando de fora falam, nossa, mas isso é um absurdo. Só que o nível de estresse que o soldado tem na rua, no momento de um confronto... Se ele não souber administrar... Se ele não souber administrar, né? A gente deve ver algumas coisas. Eu tenho mais perguntas. O que é estresse? Então, o estresse em si. Eu estava falando a esse respeito, né? O estresse é uma reação do corpo a um acontecimento. Por exemplo, se o homem antigo, o homem da pré-história, se ele não tivesse estresse, o leão comia ele, o bicho comia ele, né? Como ele tem estresse, então o cérebro ele tem umas reações e coloca uns hormônios no corpo que o camarada fica duro ali ou ele sai correndo. Então o que acontece? Você deixa, o estresse é isso, para de funcionar o racional e começa a funcionar o modo de sobrevivência no corpo. Por isso que é interessante administrar o estresse. Quando você administra o estresse, isso não acontece. O que pode acontecer no trânsito, por exemplo? Você leva uma buzinada ou uma fechada, você perde o racional, pode fazer bobagem.
Pode tocar o carro em cima do outro, então tem que saber administrar. Uma hora dessa, falar, não, peraí, vamos ficar calmo. E nós vamos conversar com o Dr. Gerson, que está aqui falar conosco sobre... Fala para nós um pouquinho do seu livro. Bem, tenho 2 livros ali, um que está falando sobre o Parkinson, a doença de Parkinson, né? E o outro eu estou falando um pouquinho sobre a saúde, explicando, inclusive, o que é estresse, explicando o malefício das drogas, o que cada uma droga faz, inclusive o álcool, né? Porque às vezes a pessoa está nervosa, toma um negocinho ali e se sente bem, mas e a reação posterior, né? Negócio... E os livros estão falando sobre isso. Um fala muito sobre o Parkinson, sobre a doença de Parkinson, autoestima, e o outro fala sobre a saúde. Estamos falando de diversas patologias no livro ali, né? E falando sobre a musicoterapia. Sobre a musicoterapia, contexto, como fazer esse tratamento. Para ter acesso a esse livro, adquirir esse livro, como que faz? Esse livro está no Clube de Autores, pela internet. É só entrar no Clube de Autores e digitar lá, Gerson Cavalieri, que aparecem os 2 livros. Perfeito. Pode adquirir pela internet. Legal. Ou então pode falar comigo também, que tem o meu e-mail. Vocês vão colocar ali, né? Tá no vídeo. É estresseterapia@gmail.com. Tá o contato telefone também, ali está no vídeo, só você olhar e entra em contato com o Gerson para poder estar fazendo. Nós temos ainda pergunta de mensagem de texto, o pessoal mandou pergunta aí, vamos ver. Quais as causas do estresse? Quais as causas do estresse? As causas do estresse são diversas, né? Até varia de pessoa para pessoa. E eu trabalhei em hospital psiquiátrico. Veja só como é que é a equipe terapêutica, né? E chegou um sujeito lá que ele estava completamente travado, um rapaz novo, 30 e poucos anos. Ele não falava, só tinha um olhar fixo e o psicólogo não conseguia trabalhar, ninguém conseguia trabalhar com ele. Agora veja, a subconsciente da gente é um mar e a consciência é uma rolha em cima do mar, né? Se a gente conseguir ter acesso a isso, é uma maravilha. Então, esse sujeito aí, eu fiquei pensando, quando eu fui tratar com ele, eu fiquei pensando o que ele ouviu desde criança. Talvez ele tenha ouvido uma música Atirei um Pau no Gato. Comecei a tocar isso, ele começou a cantar comigo, bater palma e pronto, já abriu o canal de comunicação, o psicólogo pôde trabalhar e daí... Então a musicoterapia tem esse poder, a música é muito poderosa, o ritmo é muito poderoso. Sim. A gente fica 9 meses na barriga da mãe ouvindo o quê? Tum, 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 fica ouvindo isso. É verdade. Por isso, talvez... Nós temos mais uma pergunta ali, a Geni de Colombo. Olá, gostaria de saber se a musicoterapia ajuda na fibromialgia. Mialgia. A musicoterapia ajuda em todas as patologias. Porque, veja, por exemplo, na doença de Parkinson, que o paciente não se mexe mais, muitos pacientes eles ficam com a autoestima abalada, não querem sair mais de casa, não querem fazer nada. E não adianta você dar uma dose cavalar de medicamento que não vai acontecer nada, ele vai continuar. Então, com a música, eu posso resgatar alguma coisa, uma música que ele gostava, ou que ele gosta, ele começa a se mexer, eu já começo, faz ele bater palma, bater o pé, então ele vai se recuperando nos movimentos. Dr. Gerson Cavalieri, muito prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer foi meu, enorme. É um tema que dá para a gente esboçar aqui o dia inteiro. Sim, tem muita coisa para falar. Muita coisa, até espero que o senhor venha mais uma vez aqui no programa Cidade TV para a gente se aprofundar um pouco e passar aí a todo o Paraná esse tema que é muito interessante da musicoterapia, até nos tratamentos de Parkinson aí para saber.